vista é diferente do mundo, né? O mundo já torna tudo muito confuso. Não sei se vocês percebem. Fica até difícil às vezes eu explicar para vocês, né? Eu tive que estudar e eu desafio vocês a estudarem a respeito do assunto, porque dentro dessa confusão a gente acaba absorvendo erradamente. De tanto ouvir, vendo os filmes, ouvir na televisão, ouvir nas músicas, e você acaba absorvendo essas teorias como verdade. Os apologistas da ideologia do gênero têm se mantido bastante ativos. Eles gritam muito, irmãos. Gritam no sentido assim, de parece que a sociedade inteira pensa assim, mas não é. Eles não são a maioria. Quem defende a ideologia do gênero, eles falam tanto, eles gritam tanto, que parece que eles são, né, quase todo mundo, mas não é, tá, irmãos? Não é. E, inclusive, eles falam que os cristãos atrapalham demais pela forma que nós vemos, segundo as Escrituras, esses assuntos. Eles têm mantido ativos, influenciando e mudando as políticas governamentais, a educação pública, a criação dos filhos, a opinião pública, as igrejas de grande influência, a fim de abolir tudo o que perpetua a dominação masculina e as distinções sexuais, e lhe impor a agenda gay homoafetiva. Então, quando não conseguem, né, de forma apenas de argumentos, eles estão entranhando a questão das leis, né, onde leis estão sendo implementadas, né, através de políticas. Inclusive, no Brasil, nós quase tivemos, né, a questão das escolas terem essa ideologia de gênero implantada, para que obrigatoriamente fosse feito, né? Então, é algo assim que realmente nós temos que, principalmente pais, principalmente professores, vocês têm que estar muito inteirados desses assuntos, para saber até mesmo se posicionar. Nós vimos a ideologia de gênero, agora vamos ver a teologia do gênero. A teologia do gênero é oriunda da teologia feminista, dá continuidade e aprofunda os seus pontos principais. Os teólogos do gênero acusam a igreja de usar a Bíblia para estabelecer papéis genéricos opressivos para as mulheres. Para eles, eu até sublinhei aqui, para eles. Não é somente necessário dar às mulheres alguns privilégios e lugares de desempenho na igreja, mas eliminar tudo que a igreja é, baseado em diferenças ou questões sexuais. Modelos radicais de teologia do gênero defendem uma reformulação completa dos conceitos de Deus, igreja, Bíblia, ministério e família. Então, quem defende a teologia do gênero, o que eles querem? Que tudo seja reformulado, inclusive a Bíblia. E aí você já começa a ver na internet alguns pastores apresentando isso como verdade, que uma nova Bíblia, né, um novo olhar da pregação. E já ano passado mesmo, na quarentena, tivemos aí debates muito fortes a respeito disso. Eu não sei se vocês acompanharam, né? Aonde todos os conceitos devem ser reformulados, segundo os teólogos do gênero. Quais são os impactos disso para nós, Igreja do Senhor? A questão de gênero tem causado um impacto global. Também as igrejas reformadas foram tocadas. Como cristãos reformados, podemos perceber os diversos perigos sociais e consequências do crescimento contínuo da ideologia do gênero e a influência social e cultural em todos os continentes. Primeiro, qual é o primeiro? Todas as diferenças sexuais naturais criadas por Deus, de acordo com a Bíblia, são abolidas. Você pode se reinventar. Qual o outro perigo? Não é difícil perceber que as instituições familiares, a criação de nossos filhos e valores são desafiados. Terceiro, o conceito de que não existe mais certo ou errado nesse assunto. A ideologia de gênero representa, no fim das contas, um ataque severo à cosmovisão bíblica pela cosmovisão pagã. E aí ele cita o monismo, que vê o mundo especialmente como uma realidade só. Porque assim, o monismo, ele vai enxergar Deus na natureza, Deus nos animais, né? Ele já não define Deus, homem, né? Tudo misturado, tá?
nesse cientismo porque Deus, ele define, Deus o Criador, Deus, ele define o homem, né, a sua criatura, a natureza, a sua criação. Já o monismo, não. Deus, ele está na natureza, o homem, ele é Deus também, Deus está no homem, o homem é Deus, tudo bem, bem misturado, né? Aí, os estudos falam que nas tradições, nas culturas que vêm dessa forma, elas até têm certa dificuldade nos estudos, na ciência. Por quê? Porque para elas Deus está ali, né? Na natureza, na árvore, no boi, na vaca, e enfim, há esse olhar. Exemplos da influência pagã, né, nos nossos dias nas igrejas. Primeiro, a questão do papel da mulher em seu todo. Igrejas reformadas têm sido desafiadas a reexaminar o tradicional papel da mulher, especialmente reinterpretação de passagens bíblicas que estabelecem limites ao ministério da mulher na igreja. Podemos perceber um aspecto positivo nas tentativas de uma melhor compreensão do papel bíblico na igreja, família, igreja e sociedade. De fato, em muitos países, as mulheres têm sido abusadas, oprimidas, humilhadas, escravizadas. Em muitas culturas, elas continuam a ser espancadas por seus maridos e recebem um salário menor pelo mesmo trabalho. Também, mesmo entre os cristãos, as mulheres às vezes são tratadas como inferiores ao homem e lhes são negados alguns direitos básicos, como, por exemplo, o de colaborar com seu marido na administração e a criação da família, de orar em público e mesmo falar em as congregações. A ideologia e a teologia de gênero, contudo, não se contentam apenas em fazer justiça aos direitos das mulheres. Elas desejam a reversão dos papéis tradicionais e a abolição de todas as distinções. Então, eu não sei se vocês percebem, a gente usa muito o termo distinção. Por quê? Distinção tem a ver com papéis definidos. Quais são tem a ver muito com limites. Eu, como mulher, eu tenho acessos, eu tenho direitos, eu sou respeitada dentro da igreja, mas dentro de certos limites. E aí, o que acontece? As pessoas, quem defende, quem tem esse olhar, querem que todas as barreiras sejam tiradas, todos os limites, né? E aí, é aí que entram as confusões, né? E acaba, assim, fazendo com que a sobrecarga, muitas vezes, venha sobre a mulher. Segundo ponto, exemplos da influência pagã dentro da igreja. Promove a questão da homossexualidade, casamento gay e ordenação gay. Aqui, basicamente, os mesmos argumentos são utilizados para que se faça uma releitura das escrituras, encarando a homossexualidade como uma das possibilidades de gênero. Como consequência, o casamento e a ordenação gay não se tornam apenas possíveis, mas desejáveis. Quem está com a revista bem em cima dessa leitura que eu fiz agora, na página 17, está falando a respeito das distinções que eu acabei de falar sobre o paganismo e com relação ao monismo, tá? Depois vocês fazem essa leitura. Voltando para a questão dos exemplos, né? Então, essa influência ela vem forte com relação aos papéis e definições das mulheres na igreja. Nós temos que ir trabalhar dentro do que a Bíblia nos orienta, do que a Bíblia nos permite a respeito disso, e dentro do que a nossa denominação também defende. Nós estamos numa igreja reformada. Essa igreja, a nossa instituição, a linha de pensamento que nós estamos hoje, ela tem os seus limites, mas ela nos dá muita liberdade. Então, que sejamos como mulheres bênção dentro do que nos é possível. O que eu percebo em muitas ativistas feministas é que querem muito, né, quer muita expansão, mas dentro do que podem fazer, não fazem nada. Então, assim, briga demais, quer ir muito além dos limites, mas dentro dos seus papéis do dia a dia, daquilo que nos compete, né, como mãe, como esposa, como professora, né, porque a gente está sempre ensinando, como mulher, querendo ou não, de forma institucional ou não, a gente está sempre ensinando. Não fazem, não são exemplo, né? Acabam sendo mulheres que não fazem bem aquilo
que lhes compete de fazer. E se perdem nesse contexto e acabam não sendo realizadas, acabam não sendo completas, né, dentro daquilo que é querer coisa, como a minha mãe sempre me falava, né, é querer abraçar o mundo com a perna e não dar conta, né, é querer dar um passo maior do que a perna e não dar conta. Quer fazer coisa demais e não dá conta. Que façamos menos enquanto mulheres, mas façamos bem feito, né, daquilo que Deus nos estabeleceu. E a questão de promover a questão da homossexualidade, o casamento gay, ordenação gay, a gente já tem visto isso, né, irmãos? Dentro das igrejas, como já algo dentro desse olhar, sempre dentro desse olhar, né, de quebrar os limites, de que tudo é possível. Não é uma leitura bíblica, a Bíblia já não é relevante, a Bíblia é ultrapassada, né? O que vale é o momento em que nós estamos vivendo. Lembrando, irmãos, que tudo isso nós temos que tratar com muito respeito, com muito amor, aquilo que Deus nos chama a viver, mas com os nossos papéis definidos, até mesmo na criação. Augusto Nicodemos estava falando a respeito da criação, achei interessante, da criação dos nossos filhos, né? A importância dos homens da igreja ensinarem aos mais novos a questão da masculinidade. Porque os nossos meninos, né, as nossas crianças, elas passam muito tempo com mulheres. Os meninos, eles passam muito tempo com professoras, eles passam muito tempo com as mães, os pais omissos ou trabalham, enfim. E é importante que eles tenham referências masculinas. Não uma alusão ao machismo, mas ao ser homem. E, às vezes, os homens mais velhos estão sendo omissos em relação a isso. A promoverem, né, esse ensino, esse envolvimento, no sentido de estarem juntos, com programações. Então, isso também serve de alerta para nós, enquanto igreja. Nos preocupemos com os nossos meninos, né? Vocês que são homens mais velhos, de promover, né, momentos, encontros, dentro dessa pandemia, né, irmãos? De uma forma bem limitada, mas algo para ser amadurecido, para terem contato, né, uns com os outros. Homens cristãos, homens bíblicos, homens de Deus. Uma resposta bíblica até aqui. Qual é a resposta bíblica aos desafios da ideologia e teologia do gênero? Interessante que até então eu não tinha ouvido essa distinção entre ideologia e teologia de gênero, né? Eu só ouvia ideologia de gênero. Mas a teologia de gênero é porque ela agora está muito entranhada dentro da igreja, né? Onde quer reformular a Bíblia, enfim. Os papéis dentro da igreja. Para responder, deveríamos compreender o que realmente está em jogo aqui. A questão do gênero não são de natureza secundária. Eles são temas que lidam com pontos fundamentais da fé cristã. Primeiro, tais como criação, família, igreja. E as escrituras, e não a cultura, deve ser o referencial da igreja no tratamento das questões de gênero. Embora existam elementos culturais do texto bíblico, a escritura se encontra sempre acima da cultura e representa a verdade universal. Isso se aplica também aos contextos do sexo e gênero. Assim sendo, uma resposta bíblica às questões de gênero tem origem de fato de Deus ter criado apenas 2 sexos e gêneros. Nós podemos falar de sexo como algo determinado biologicamente, do mesmo modo como também podemos dizer que o gênero é a decorrência natural dessa determinação. Aqueles que por natureza são homens, são machos masculinos, conforme contempla o seu gênero. O mesmo se aplica às mulheres. Também podemos afirmar que o gênero, compreendido como a autoconsciência sexual de uma pessoa e de seu comportamento social, é bíblico e não socialmente determinado, embora as culturas possam diferir acerca dos papéis tradicionais do homem e da mulher. Então, assim, por mais que questões dependendo do local que você vive, né? Você vive nos Estados Unidos, se você vive na Europa, se você vive lá na Ásia, homem é homem, mulher é mulher, né? Tudo bem definido. Por quê? Não porque a cultura quer, mas porque foi assim que Deus fez. Então, é nesse sentido que nós devemos conduzir o nosso comportamento.
né, segundo o que a Bíblia nos orienta. É assim que nós devemos criar os nossos filhos, não segundo a cultura ensina, mas como a Bíblia ensina a criar os nossos filhos. Por isso da importância de um crente conhecer a Bíblia, tirar as dúvidas, né, ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Temos que ser crentes bereanos, né, que está ali sempre com os olhos no que a Bíblia nos orienta a respeito. Nossa resposta precisa contemplar o fato de Deus haver criado o homem e a mulher biológica e psicologicamente distintos, com igualdade de direitos espirituais, privilégios, responsabilidades, mas com diferentes papéis. Esses papéis foram determinados antes e depois da queda, tendo em vista a família e a igreja. Fato é que algumas culturas, igualmente perante Deus, e a sua diversidade no que tange os papéis, têm sido distorcidos. Devemos seguir o padrão definido pela Bíblia e lutar para reformar a cultura e sociedade de acordo com esse parâmetro. Então, a reforma não tem que vir, irmãos, de fora, né, da sociedade para dentro da igreja. Nós não devemos ser uma igreja que absolve a cultura do mundo, mas nós devemos influenciar o mundo, fazer com que as pessoas repensem a forma como elas vivem. E como eu disse na minha primeira fala, não é no nosso falar, no nosso discutir, mas na maneira como nós vivemos, como nós nos posicionamos diante das diferenças. Que as pessoas precisam ver em nós? Pessoas sábias, que sabem se posicionar na escola, na faculdade, que tratam uns aos outros em amor e respeito. Não é concordando. Eu não concordo com o seu comportamento, eu não concordo com o seu posicionamento, mas eu lhe respeito. E eu tenho a minha maneira de viver biblicamente. E sou respeitada por isso. E atraio, né, o Espírito Santo de Deus em mim. Ele faz com que as pessoas olhem para mim e vejam a palavra de Deus vivida em mim. E atrai as pessoas ao Evangelho. Principalmente quando se trata de escola e faculdade. Eu converso isso muito com os meus filhos. Façam a diferença nas mínimas coisas. Façam a diferença na conduta de vocês. Porque vocês estão ali no meio. Mas vocês são sal, vocês são luz. E é vivendo a verdade que vocês aprendem dentro da igreja, né, vivendo essa verdade, é que vocês vão atrair pessoas até vocês. Para querer, sim, aí conhecer a Bíblia, conhecer o Evangelho, frequentar a igreja. De nada adianta eu sair convidando, né? Convido, falo de Deus, falo da Bíblia, mas se a minha conduta, se eu sou uma pessoa que não trata com respeito os outros, não trato com sabedoria o diferente, em todos os seus aspectos, Deus nos chama a viver a palavra. É isso que vai fazer a diferença no mundo que nós estamos vivendo. É muita fala, é muito de boca para fora e pouca vida. Está faltando viver o evangelho genuíno, o evangelho que traz luz em meio às trevas, que faz diferença na escola. É aquele aluno que tem tudo para colar, não sabe, não aprendeu, não sabe, mas ele não vai colar. Ele faz a diferença. É aquele aluno que, na hora de tratar com um coleguinha que tem um trejeito homossexual ou se declara homossexual, mas ele trata esse colega com respeito, com sabedoria, mesmo num posicionamento que não aceita aquele tipo de comportamento, e o coleguinha sabe disso, mas sabe conviver, sabe respeitar, sabe se posicionar. E atrai para si, no sentido dessa pessoa querer entender por que você é assim, você é diferente. Por que você é assim? Como é que você consegue ser assim? Né? Você trata todas as pessoas daqui da sala, você trata ela com respeito, você tem uma conduta de andar na verdade. Não é, irmão, sermos perfeitos que a gente nunca vai conseguir ser. Só na glória. Mas é viver como Jesus viveu. É isso que a Bíblia nos chama todos os dias a viver. Nós somos ensinados. Mas por que a gente aprende aqui na escola bíblica, aprende, né, com os nossos pastores, e na hora de viver na escola, na faculdade, em casa, a gente faz tudo diferente?
A gente acaba sendo mais um, né? Nos desrespeito, em pensamento, nas nossas expressões nas redes sociais. A gente se expressa muitas vezes com ódio, com intolerância, com desamor. Cuidado, irmãos, muito cuidado. Em qualquer área da nossa vida, o Senhor nos chama a sermos diferentes. Fazermos a diferença. Mas isso em amor. Em amor. Os nossos posicionamentos têm que ser com sabedoria. Não estamos aqui para expelir, nós estamos aqui para atrair. Não para absorver, sermos iguais, mas para fazermos a diferença. Não para pegarmos esses pensamentos para nós e trazermos para dentro da igreja. Mas quando as pessoas olharem para a nossa igreja, ver Cristo no nosso meio. Como estratégia para tratar dessas questões, as igrejas deveriam procurar e preparar lideranças masculinas sólidas, bíblicas na igreja, fortalecer o ministério feminino, apoiar grupos para que homens e mulheres cristãos aprendam sobre a masculinidade e feminilidade bíblica e criar e sustentar grupos para aqueles que são tentados e têm caído na homossexualidade. Foi o que eu falei, né? A questão dos grupos, né? Ensinar as meninas a serem femininas. Nunca imaginei que um dia eu ia ouvir isso, sério, gente. Porque para mim, assim, eu fui criada dentro da igreja, né? Então, ser mulher, é ser feminina, é ser doce. Mas a sociedade hoje que a gente enxerga, né? Como será a sociedade que minhas netas e meus netos viverão? Meus bisnetos viverão. A gente está precisando ensinar a mulher a ser feminina. Interessante isso. Porque já era para as mães ensinarem isso, não é? Mas a gente está precisando, dentro da igreja, agora ensinar aos homens a serem machos, não machistas. Não é o extremo, não feminista, não é o extremo, mas é a essência. A ser quem Deus os chamou a ser. A chamar as meninas a serem quem Deus chamou elas a serem. A não querer ser o que elas não foram chamadas a ser. E nem os meninos. As meninas muitas vezes estão tendo um comportamento masculino dentro da igreja. E os meninos, comportamentos femininos dentro da igreja. Agora é necessário que os homens e as mulheres ensinem os mais novos, né? O papel de cada um e a essência de cada um, dentro do que eles realmente são, segundo a palavra. Além disso, os púlpitos das igrejas deveriam ministrar ensino bíblico sólido, compassivo, abordando o tema. Também precisamos de eventos regulares, com palestrantes, convidados para falar sobre família e questões de gênero. Já teve um ano atrás, eu não sei se foi ano passado, não, passado não foi, né, que a gente quase não fez nada. Mas acho que foi ano retrasado que eu dei no chá de mulheres, eu falava muito a questão de ser feminina, né? Ser mulher, o papel da mulher. Sempre nos chás de mulheres eu procurava abordar esses temas. Até mesmo porque as irmãs me pediam isso, né? Vocês me procuravam a esse respeito. É normal e compreensível haver certa resistência por parte da liderança da igreja em tocar no assunto. O resultado da omissão, contudo, é o crescimento do engano e do erro. Ensinos equivocados tendem a ocupar cada pequena brecha que possa existir na vida da igreja local. Aplicação. Se os membros da igreja não aprendem da Escritura, eles aprenderão dos defensores da ideologia do gênero e ativistas. É preciso haver um plano claro e definido para preparar os membros da igreja nessa área. Eles precisam ser ensinados como enfrentar essas questões, tanto os jovens como os adultos. O único modo de isso ocorrer é pelo ensino bíblico consistente, começando em casa. Tudo começa em casa. Eu iniciei a minha fala falando da importância, né, dos pais serem exemplos para os seus filhos. Não é aquela mãe que quer ser o pai da casa, não é o pai da casa que é omisso, ausente, mas cada um exercendo o seu papel. Cada um procurando fazer o que tem que ser feito, né, dentro do que a Bíblia nos ensina. E os filhos crescendo nesse ambiente. Se você é um filho que não tem esse ambiente, procura na Bíblia como você deve ser e viver. Procure nos seus líderes como vocês devem ser e viver.
né? Tirem as suas dúvidas. Não procurem nos coleguinhas da escola a respeito desse assunto. Procurem em homens e mulheres de Deus que possam instruir vocês. Alguma dúvida, irmãos, sobre o que foi tratado aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma parte aqui que eu possa ter esquecido. Tem uma parte que eu vou ler para vocês. Já tô encerrando já. Que vocês não têm. Fala o seguinte: os ativistas da ideologia de gênero acusam a igreja e a Bíblia de serem machistas e perpetuarem a opressão masculina sobre as mulheres. Para refutar isso, nós temos o seguinte quadro. A Bíblia diz que Eva foi criada por Deus, assim como Adão, e ambos são imagens e semelhança de Deus. O fato de ter sido criada a partir do corpo de Adão mostra que homem e mulher são da mesma substância. A Bíblia menciona muitas mulheres que foram relevantes na história da revelação. Débora, Hulda, Sara, Rebeca, Maria, Priscila. Embora desempenhem papéis diferentes, homens e mulheres têm a mesma dignidade diante de Deus. Abra aí, Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Diz assim: dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, todos nós somos um em Cristo, né? É interessante como a Bíblia ela define tudo, né? Tudo bem claro, sem confusão, para o nosso entendimento. Há 200 anos, o cristianismo dava à mulher um valor que nenhuma outra religião dava. Até hoje, o valor que o cristianismo dá à mulher e o respeito com que a Bíblia ensina sobre o modo de tratá-la é muito maior que as outras religiões. Então, eram esses pontos, irmãos, que eu queria, né, trazer para vocês. É só um ponto de partida de estudo, né? É um assunto que poderia ser aprofundado muito mais. Mas a lição, ela está trazendo para nós, nos instigando a pesquisar a respeito. Nós temos aí o pastor, como eu disse, pastor Augusto Nicodemos, tem inúmeros estudos na internet que vocês podem ouvi-lo, né? Ele aprofunda bastante, desde a origem, livros, a respeito desse assunto que é relevante para os nossos dias. Muito importante a igreja estar ciente. Muito importante nossos jovens ter o entendimento a respeito desses assuntos para não ficar em discussões, né? Pegando temas, né? Discutindo temas e muitas vezes sendo defensores de algo que é contrário às Escrituras. Então tenhamos esse cuidado e essa sabedoria. Alguma dúvida? Vocês ficam me olhando assim, eu não sei se é um olhar de que está tudo certo, se está com muitas dúvidas. Vamos pegar o microfone, Lu, para quem está em casa te ouvir? Dúvida não, foi bem esclarecedor o assunto, né? Glorifico a Deus por essa oportunidade. E eu e Osiel, às vezes, nós comentamos que nós louvamos a Deus por estarmos inseridos numa igreja, né? A presbiteriana, para a glória de Deus, que homens falhos e pecadores, mas que tentam, né, colocar em prática seus ensinos, colocando, de fato, o homem como o líder maior, pastor, a todo o corpo da igreja, com seus diáconos, com, né, os seus presbíteros, aqui o funcionamento da igreja, sendo cabeça da igreja, e nós mulheres como auxiliadoras. Um papel bem mais leve, né, Lu? É leve e, como você diz, nos traz paz, porque é bíblico. Né? Então, quando nós mulheres reconhecemos que nós somos submissas no Senhor, né, nós temos paz com Deus. E a nossa casa, a igreja, ela fica tudo leve e caminha como Deus quer, para a glória de Deus. Isso mesmo.
o homem assumindo o seu papel, né, de liderança, tratando a esposa com amor, segundo Cristo amou a sua igreja. E isso é muito importante, né, esses papéis. Mais alguma colocação? Senão eu vou orar encerrando. Quer falar, amor? Não? Que os nossos professores, né, adolescentes, com a nossa irmã Renata, os jovens com a Luana, possam promover, viu? Desafio vocês a palestras, a entranharem. Aqui foi bem superficial devido ao tempo que eu tenho, né? Pelo menos é a primeira vez que eu falo desse assunto em si. Então, eu procurei, até conversei com Marcela em casa, né? Ser um pouco mais superficial para instigar a curiosidade de vocês e vocês também pesquisarem a respeito do assunto. E os professores irem trabalhando, né? E também dentro das sociedades, a nossa SAF, né? A gente trabalhar a respeito cada vez mais de ser mulher, ser feminina, né? Isso é muito importante. Ah, tá. Então vamos orar encerrando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pela instrução que o Senhor nos traz e como o Senhor nos chama a viver. Sei que é um assunto que muitas vezes nos traz desconforto, ficamos, ó Pai, dependendo da criação que tivemos, confusas. Mas eu te peço, ó Deus, que o teu Espírito Santo, ele quem nos convence de quem o Senhor é, quem nós somos e o papel que o Senhor nos chamou a desempenhar nessa sociedade. Que o nosso desejo, o desejo do nosso coração, seja ser e viver aquilo que o Senhor planejou para nós. E se porventura, Pai, o nosso coração tem desejado coisas, tem tido vontades, ó Deus, que vão contra a Tua palavra, que nós sabemos que vai contra o que o Senhor quer para nós. Senhor, em nome de Jesus, muda-nos, transforma-nos, liberta-nos, nos dá, Senhor, livramento de nós mesmos. Não nos entregue ao nosso coração. Não nos entregue, ó Deus, a nós mesmos, mas nos proteja de nós. Senhor, nos conduz na Tua presença todos os dias. Inclina o nosso coração à Tua vontade, à Tua verdade. Muitas vezes, ó Deus, não entendemos, mas nos ajude a te obedecer. Nos ajude, Pai, à luz da Tua palavra, a viver, sermos luz, sermos sal nessa terra. Como é difícil, Senhor, mas sozinho, ó Deus, nós não conseguiremos. Mas na força do Senhor, o Senhor ao nosso lado, faremos toda a diferença. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, para não deixar que essa sociedade, Senhor, se perverta. Mas enquanto vivermos, sermos diferentes e fazermos a diferença. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar dos aniversariantes. Pode ser? Não, fica aqui que você vai orar. Aí você já dá o seu aviso. Vamos aos aniversariantes da semana. Eu tenho interesse, né? Porque sábado que vem é meu aniversário, então eu queria estar aqui. Eu queria estar aqui para poder receber a oração. Domingo que vem eu não vou estar. No próximo final de semana nós vamos para Belém, ficar com os nossos filhos, né? Para eu comemorar meu aniversário lá com eles, já que eles não podem vir. Então, desde já agradeço o carinho da igreja para comigo. Agradeço desde já as felicitações. E sábado que vem, eu espero, mesmo distante, receber todo o amor de vocês, que é tão importante para mim. Vocês são família de Deus na minha vida. Vocês não fazem ideia o que vocês significam para mim. Né? Mas Deus sabe. E receber o carinho de você. Eu falei, Marcela, que quando chega mês de junho eu fico muito sensível. Eu tô chorando. Aí é um mês de muita reflexão na minha vida, né? De agradecimento mesmo. Então, sábado que vem, vou estar completando 45 anos. Falei para Marcela que eu nunca imaginei viver tanto.
Eu achei que eu ia viver menos. Já passei do tempo que eu achei que eu ia. É sério, eu achei que eu ia viver isso tudo não, mãe. Quando eu era criança, era uma criança muito doentinha, asmática, magrelinha. Eu achava que eu ia. Vixe. Olhava no espelho assim, eu falava, vou viver muito tempo. Vamos fazer 45 anos, me traz muita alegria. Quando eu levei ela na batateira a primeira vez, olharam para ela assim e disse, essa aqui não vai parir não. Falaram para mim, irmãos, que eu não ia dar conta de ser mãe. Quanto mais amamentar. Mas Deus sabe, né? É Deus que nos fortalece. Quem mais está aniversariando essa semana, além da Luciana? Vem aqui à frente para estarmos orando neste momento. Enquanto você está aniversariando, vem aqui à frente. Quero agradecer a presença de todos. Fico feliz, né, poder ver a igreja aqui congregando. Que os irmãos continuem aí firme, orando. E os avisos, querido, que eu quero dar a respeito do Bob. O Bob está na estrada, está vindo de Fortaleza, o pai dele faleceu ontem, e ele está trazendo o corpo, e o corpo vai ser velado aqui na igreja. E deve chegar à noite, após o culto, mais ou menos. Ele passou agora pela manhã em Floriano, no Piauí, e de lá aqui vai dar mais ou menos aí umas 14, 15 horas de viagem. Então ele deve chegar aqui já à noite, aí, lá para as 10 da noite. Mas vai ser aqui o velório, tá bom? E aí a gente avisa a igreja, o horário do enterro, para os irmãos que quiserem vir aqui, dar um abraço aí no nosso irmão Bob, no momento difícil que ele está passando. E também pedir oração pelo David, né? Estive agora pela manhã, orando lá na casa com a nossa irmã Marinês, né? E a Andressa também está com Covid, mas está tranquila. Agora o David está entubado, tá? Que os irmãos estejam orando, e também a tia da Gabi. E a igreja está aí em oração, né? E os aniversariantes, quem é? Só você mesmo? Então vamos orar. Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa manhã, pela tua palavra que nos ensina valores e princípios do teu reino, mesmo, ó Deus, vivendo num mundo tão conturbado, mas graças te damos, ó Deus, porque temos as Escrituras. A tua palavra, ó Deus, que é viva e eficaz, e que tem, ó Deus, assim sido, ó Deus, o meio de nós, ó Deus, ensinarmos os nossos filhos o caminho que eles devem andar. E graças te damos, ó Deus, porque o que seria de nós, o que seria da nossa família se não fosse, ó Deus, o Senhor conduzindo, curando, sarando, abençoando. Obrigado pela tua igreja aqui reunida, por todas as famílias, ó Deus, que estiveram aqui nessa manhã, que o Senhor a trouxe. E agora, Pai, que o Senhor os leve todos em paz, dando, ó Deus, assim, um bom almoço, uma boa tarde, e logo mais possamos estar de volta aqui, Senhor, a partir das 18 horas, para juntos como igreja louvarmos e adorarmos o Senhor. Te agradeço pela vida da minha esposa, que estará completando mais um ano de vida. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor desde já esteja preparando para que ela tenha, ó Deus, um final de semana, juntos ali com nossos filhos, de graça, de bondade. Que o Senhor continue usando ela, Senhor, como canal de bênção na igreja. E que o Senhor mesmo, Pai, esteja cada dia, Senhor, conduzindo os seus passos para que ela seja sempre, ó Deus, um canal de bênção. Por onde passar, por onde ela for, o que ela viver, seja para a glória e o louvor do teu nome. Apresentamos a ti, Senhor, nossa nação, nosso estado, nossa cidade, diante dessa pandemia. E o Senhor abençoe, ó Deus, para que essa vacina chegue a todos, para que possamos, ó Deus, assim, Senhor, imunizados, podermos, ó Deus, voltar às nossas atividades e termos, ó Deus, assim, Senhor, as nossas programações, ó Deus, reativadas para